Oi, pessoal! Nosso vídeo desta semana é sobre mais uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar na elaboração de trabalhos acadêmicos como artigos científicos, TCCs, monografias, dissertações e teses. Hoje eu vou mostrar a vocês o SciSpace, que pode ser utilizado para encontrar artigos científicos, assim como fazer fichamentos de artigos que podem ser usados em sua pesquisa para escrever tanto a sua revisão de literatura, que é o seu referencial teórico, quanto a introdução ou a discussão dos resultados. Para entrar na plataforma, você vai acessar aqui o Google e vai digitar aqui na barra de busca SciSpace, né? Então aqui já aparece essa opção, então eu posso clicar e aí quando você vê aqui esses desenhos, que é a logomarca do SciSpace, você já pode entrar, certo? Quando você clica, ele vai abrir aqui essa tela, né? Você pode clicar aqui no meio novamente e aí a gente já vai estar dentro da plataforma do SciSpace. Veja que aqui no cantinho vai aparecer uma opção para você fazer o login, tá certo? Esse login você vai fazer com a conta sua do Gmail, não precisa você fazer nenhum cadastro a mais, então é um login bem simples, né? Você só clicar aqui e você entra já com a sua conta do Gmail. Quando você entrar, né, que você fizer o seu login, então você tem aqui a tela e você tem 4 opções aqui. Veja que na tela principal já aparece aqui as opções e aí a gente vai ver cada um aqui como é que a gente vai fazer. Percebam que a tela aqui, ela está em inglês, mas você pode fazer suas buscas em português e as perguntas que você fizer à plataforma, ela vai responder em português para você também, tá certo? Vai chegar o momento que a gente vai poder lá fazer a mudança na linguagem. Essa primeira opção, pessoal, aqui de revisão de literatura, você vai digitar aqui nessa caixa as palavras do assunto que você quer pesquisar. Como, por exemplo, eu quero pesquisar algo sobre educação financeira de universitários. Como é que eu faço? Eu já digito aqui educação financeira de universitários. É o assunto que eu quero pesquisar hoje. Quando você terminar de digitar, você já vai dar aqui um Enter. Vai abrir essa tela e perceba que na tela aqui ele vai apresentar um resumo, certo? Esse resumo, veja que já está em português, né? Se não tivesse, você poderia trocar aqui, olha, o idioma aqui nesse cantinho superior direito, certo? Mas como eu perguntei em português, eu coloquei lá a palavra-chave em português, ele já apresenta para mim esse resumo aqui em português. Esse resumo, pessoal, foi elaborado aqui pela plataforma com base em 5 artigos principais. Ele pegou 5 artigos científicos que ele considera principais na plataforma e aí ele foi e elaborou aqui esse resumo. Aqui embaixo você vai ver quais foram os artigos que ele utilizou, tá certo, para elaborar aí esse resumo, né? E aqui o que é que a gente pode ver? Quando ele começa a escrever, ele diz o seguinte, olha, a educação financeira para estudantes universitários é crucial para melhorar a alfabetização financeira, permitindo a melhor tomada de decisão em relação a economias, despesas, investimentos e evitando fraudes. Perceba que ele coloca aqui o 1 e o 2. O que é isso aqui? Isso aqui são os 2 trabalhos que ele pegou para poder escrever essa parte aqui do resumo, certo? Então, tudo que ele escreve aqui para a gente é com base em artigos, pode ser capítulo de livro, pode ser livro também, que ele pesquisou. E aí você tem acesso a esse material clicando aqui, para você checar se realmente aquela informação ela é verídica. E aí ele continua, olha, estudos mostram que as intervenções de educação financeira impactam positivamente o conhecimento financeiro. De onde foi que ele tirou isso aqui? Ele tirou aqui do 3, olha, se eu clico aqui em cima, se eu passo só o cursor aqui em cima, eu já vejo qual é esse trabalho. Ele faz esse resumo aqui com base em 5 trabalhos que ele considera os trabalhos principais sobre o assunto, e aí eu posso ver tranquilamente esses trabalhos aqui embaixo, olha, aqui tem todos os trabalhos, e eu posso ir descendo que eu vou ver uma grande quantidade de artigos para pesquisar, certo? Eu não vou ver só aqueles 5, ele tem vários artigos, né? E aí você vai baixando aqui, você vai vendo se tem algum que interessa para você, mas vamos ver como é que a gente pode tá filtrando aqui esses artigos para melhorar aqui a sua busca. Nessa opção aqui, adicionar colunas, você pode escolher o que é que você quer que ele mostre sobre cada artigo, né? Então, dando um exemplo aqui, olha, você abre, você pode clicar e aí, o que foi que eu selecionei aqui que eu queria que ele me mostrasse aqui nessas colunas? Eu queria que ele me mostrasse a conclusão de cada artigo, o resumo, os resultados que esse artigo encontrou,
os métodos que ele utilizou para fazer a pesquisa, um resumo da revisão de literatura, as contribuições e as implicações práticas de cada artigo. Você pode estar selecionando aqui, você clica, por exemplo, se eu quiser quais são os insights desse artigo, é só eu clicar aqui, certo? Se eu quiser as limitações, se eu quiser um resumo da introdução. E aí você vai ver que ele apresenta o que você seleciona aqui, ele vai apresentar aqui nessas colunas. Tá certo? Aqui na lateral. Então, é como se ele estivesse fazendo um fichamento de cada trabalho que está aqui, olha. Aqui, veja que ele tem a conclusão. O que é que diz esse trabalho aqui? Formação e desenvolvimento da alfabetização financeira, recomendações práticas sobre planejamento financeiro e investimento. Então, cada trabalho aqui, ele está apresentando, olha, a conclusão, o resultado, né? Então, se eu venho para cá, eu vou ver os resultados principais desse trabalho que ele selecionou, certo? Então, quais seriam os resultados principais desse trabalho aqui? Olha, por exemplo, aqui o artigo identifica ambiguidades conceituais e limitações na medição de autoeficácia financeira. O artigo destaca a necessidade de mais pesquisas sobre as diferenças de gênero na autoeficácia financeira. Eu posso ver outras coisas aqui, outras colunas, né? Os métodos que eles utilizaram, como foi que eles fizeram cada trabalho aqui. Eu estou vendo, olha, experiência controlada, randomizada entre estudantes e graduação do último ano. Ou seja, essa parte aqui, pessoal, essa coluna aqui da lateral, é como se o sistema, aqui a plataforma, ela tivesse fazendo o fichamento de todos os artigos que tem aqui. Certo? E o que vai constar aqui nesse fichamento, as partes que você quer, você vai selecionar exatamente aqui nessa parte de colunas. Você pode escolher também outros filtros. Por exemplo, se você quiser só trabalho em PDF, aí você vai marcar aqui. Se você quiser só artigos abertos, que são aqueles que estão disponíveis para download, você já clica. Se eu clicar aqui em mais filtros, tem mais opções aqui para fazer. Você pode selecionar o período, por exemplo, então aqui em anos, né? Eu quero o quê? Dos últimos 3 anos? Eu quero dos últimos 5 anos, certo? Ou eu quero de um período aqui de ano, por exemplo, se eu quero de 2019 até 2024, então você pode estar selecionando aqui também. Você pode selecionar também que tipo de material você quer, certo? Você quer só artigos, você quer livros, pode ser capítulo de livro, pode ser trabalho apresentado em congresso. Então, também você pode estar selecionando aqui, certo? Eu vou deixar aqui livre para ver o que é que ele mostra, né? Mas você pode selecionar como você achar melhor. Você pode listar, aqui então você vai ver que ele tem muitos artigos aqui, muitos trabalhos que você pode estar dando uma olhada. Você vai olhando aqui nas colunas, lendo as colunas de acordo com o que você selecionou, o critério que você quer, o que é que interessa para você. E você pode organizar também essa listagem dos artigos por relevância, que é como está aqui, ele vai selecionando o que ele considera mais relevante em cima, mas você pode mudar. Você pode colocar, por exemplo, os mais novos primeiro, eu posso colocar os mais antigos primeiro, certo? Então, você vai vendo aqui como é que fica melhor para ele mostrar para vocês aqui essa relação dos trabalhos, né, que ele encontrou. Se você quiser baixar o artigo, então, por exemplo, eu estou com esse artigo aqui, e aí eu acho que esse artigo é importante, certo? Para mim, eu quero baixar. Então, eu já dei uma olhada aqui nas contribuições, já dei uma olhada aqui como eles fizeram essa revisão de literatura, né? Então, já vi aqui as implicações práticas desse trabalho. Então, é um trabalho que é interessante realmente para que eu possa citar no meu, certo? Então, se eu quiser salvar esse trabalho, só é clicar aqui em PDF. Se ele não tiver, pessoal, essa opçãozinha aqui do PDF, você pode clicar em DOI. Você consegue baixar dessas duas formas, né? Ou por meio do PDF direto, ou então por meio do DOI. O que acontece é que algumas pessoas, né, quando baixam aqui o artigo, por mais que ele responda aqui em português, você vai ver que muitos artigos eles estão em inglês, certo? E aí muitas pessoas sentem dificuldade, né, em ler alguns artigos exatamente por não ter assim um certo conhecimento, né, do inglês. Mas para te ajudar, o que é que você pode fazer? Você vai baixar o artigo, tá certo? E aí você vai poder usar o Google Tradutor, né, para que o Google Tradutor ele traduza esse artigo aqui todo, certo? E aí você vai ver se realmente ele é interessante ou não no seu trabalho. Então vou fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês verem como é simples, né? Vocês traduzirem um artigo para ter uma ideia geral do artigo, lógico que pode ter alguma limitação nessa tradução, mas com certeza vai lhe ajudar a ter uma noção geral do que é aquele artigo, e aí de repente você já pode tirar uma citação, né, e colocar no seu trabalho. Então você vem aqui, então eu venho aqui, tá certo? Eu vou salvar aqui esse artigo, né? Então deixa eu colocar aqui o sobrenome do autor,
Vou salvar aqui rapidinho na área de trabalho, certo? E a gente vai fazer essa tradução para vocês verem como é simples, né? Então, eu tenho aqui, pessoal, eu venho, já salvei o artigo, tá certo? No meu computador, venho aqui para o Google Tradutor. Quando eu chegar aqui, eu venho para cá, olha, documentos, certo? Para que ele possa traduzir o artigo todo de uma vez. E aí, eu venho aqui, procurar documentos, né? E já vou procurar, já vou colocar aquele artigo que eu salvei. Clico aqui, tá aqui é esse texto, né? E aí eu venho e coloco aqui e coloco traduzir, certo? Quando eu coloco, então ele vai passar só uns minutinhos, é rápido, e ele vai traduzir esse artigo. Ele terminou aqui de traduzir e aí aparece essa opçãozinha aqui, olha, fazer o download da tradução e abrir a tradução, certo? Então, vou fazer o download aqui para a gente dar uma olhadinha como foi que ficou, né? Vou salvar aqui mesmo na área de trabalho para vocês verem. E aí, aqui eu venho e abro, tá certo? Para mostrar aqui para vocês, olha. Quando ele abre aqui, você já está vendo que ele fez a tradução todinha. Então, o artigo agora está em português, você já vai poder ler com mais tranquilidade. Olha, com base em um experimento randomizado controlado entre alunos do último ano de graduação, fornecemos uma avaliação dos efeitos de tratamento da intervenção em educação financeira, focada na tomada de decisões em educação de pós-graduação financiada por dívida. Especificamente, esse estudo encontra efeitos positivos do tratamento tanto do conhecimento financeiro. Aí pronto, aí vem falando isso daqui, pessoal. E aí vocês vão ver o artigo, tá certo? Então, como ele traduziu todo de uma vez em uma tradução no Google Tradutor, você vai ter uma noção geral desse trabalho, né? E aí você pode estar dando uma olhada aqui, consultando informações importantes que você pode citar, tá certo? Então, o fato de você não ter um grande conhecimento em inglês, né, que possa dar base para você ler o artigo, isso não vai ser impeditivo, tá certo? Para que você use aqui a plataforma, né, baixe os artigos, tá certo? E consiga citar, né, dentro do seu trabalho. Voltando para a página inicial, eu vou mostrar para vocês as outras funções que a gente tem. Então, eu clicando aqui em Home, né? Então, ele vai voltar para aquela tela inicial. E aí, aqui eu tenho essa opção, olha, de fazer perguntas aqui no PDF. Nessa opção, você pode fazer perguntas a respeito de um artigo que você já tem salvo no seu computador. Por exemplo, vamos pegar aquele artigo que eu salvei agora, aqui. Então, vou fazer aqui, vou pegar o artigo, né? Ele vai abrir, certo? Eu já vou selecionar novamente aquele artigo, aqui que estava no meu computador, e aí eu posso fazer perguntas sobre esse artigo, né? E ele vai me responder, tá certo? Você pode perguntar em português e ele vai responder para você em português também. Quando a gente abre aqui, então ele vai carregar o meu artigo, olha, tá aqui o artigo, tá certo? Ele já carregou, e aí ele tem algumas opções aqui de perguntas para você fazer. Por exemplo, para que eu pudesse fazer um resumo em apenas 2 linhas desse artigo aqui, certo? Se eu quiser mais perguntas, então ele diz assim, qual a contribuição desse artigo, né? Quais são os principais resultados? Se você não quiser selecionar nenhuma dessas perguntas aqui, você pode escrever a pergunta que você quer. O que é que você quer realmente desse trabalho? Você quer saber os principais resultados? Eu posso perguntar aqui, olha, quais os principais resultados deste estudo, certo? Quando eu pergunto, ele vai fazer uma leitura aqui desse PDF, tá certo? E vai responder isso daqui para mim. Então, aqui, olha, ele já está aqui procurando as informações e ele vai dizer também de onde foi que ele pegou a informação. Os principais resultados do estudo, olha, veja que ele lista. Aqui, olha, aqui tem o 1, tá vendo? Quando você clica aqui, ele diz o seguinte, ele mostra aqui qual foi o ponto do artigo que ele pegou essa informação. Né? Então, para você ter a certeza que realmente essa informação é verídica que ele está lhe dando, você pode vir aqui nesse trecho, certo? Você pode clicar aqui e vir nesse trecho, né? Então, o estudo demonstrou que o conhecimento financeiro medeia parcialmente a relação entre treinamento financeiro e autoeficácia financeira, com cerca de 21% do efeito do tratamento na autoeficácia financeira sendo explicado por mudanças no conhecimento financeiro. Então, ele vai dando aqui, olha, ele vai trazendo os principais resultados aqui e os números. Se eu clicar aqui no artigo, eu posso pedir, olha, para ele explicar melhor esse trecho aqui para mim, certo? Para ele fazer um resumo e também para ele mostrar trabalhos relacionados a esse trecho aqui, certo? Então, são as opções que eu também tenho. Então, além de fazer as perguntas aqui na lateral, você pode estar explorando também essas opções, certo? Nas imagens, pessoal, o que é que ele faz? Se você tiver aqui uma tabela,
Por exemplo, então vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo. Pronto, se eu tiver aqui, eu tenho aqui essa tabela, se você quiser que ele explique essa tabela, você pode vir aqui para essa opção, certo? Então, você vai selecionar, né, a tabela toda e aí vem aqui, clica aqui que ele vai explicar essa tabela aqui para você, tá certo? O que é que ela significa, ele vai colocar, né? Por mais que o artigo ele esteja em inglês, as respostas dele aqui na lateral vão ser em português, certo? Porque aí a gente já fez a pergunta em português e aí ele entende que as perguntas elas serão em português. Caso ele responda em inglês, você troca aqui, olha. Você troca aqui a opção, tá certo? Pode colocar português que aí já traduz tudo aqui normal, né? Voltando aqui novamente para a tela inicial, a gente vai ver ainda outra opção aqui, certo? Que é a extração de resultados, de dados. Nessa opção aqui, você pode colocar também um artigo que você já tem salvo no seu computador, e aí quando você colocar aqui, ele vai te dar os principais resultados daquele artigo, certo? Você pode inclusive colocar vários trabalhos, né, vários artigos, e ele vai extrair os resultados daquele artigo. Outro recurso que ele tem também, ele faz paráfrase, né? Então, essa opçãozinha aqui da lateral, de algum trecho ou um texto que você tenha, tá certo? Então, por exemplo, eu posso colocar, se eu tiver um trecho aqui, olha, de um trabalho que eu estou escrevendo. Se eu acho que esse trecho aqui, ele não está tão claro, né? Então, eu queria melhorar esse trecho, então eu posso colocar aqui no SciSpace, certo? E pedir para ele parafrasear esse trecho aqui, certo? Então, aqui eu venho e clico, né? Então, nessa versão aqui que eu tenho, que é a versão gratuita, a gente pode fazer até 150 palavras, certo? Então, ele vai parafrasear aqui, ou seja, ele vai mudar algumas palavras, mas sem alterar o sentido do meu texto, certo? Então, a gente está vendo aqui, olha. Os estudantes universitários representam uma parcela vibrante e diversificada da sociedade. Isso aqui eu que escrevi. E aí ele coloca, os estudantes universitários constituem um segmento dinâmico e heterogêneo da população, comprometido com a aquisição de conhecimento e o aprimoramento das capacidades pessoais e vocacionais, certo? Então, a gente está vendo que tem alguma diferença do meu texto, né? Mas não muda o sentido. Você pode analisar se essa paráfrase aqui, ela te ajuda de alguma forma a construir um texto melhor. E aí eu posso aproveitar essa paráfrase aqui que ele fez e melhorar um pouco mais, deixar aquele texto que eu estava escrevendo mais claro, certo? É importante lembrar sempre de colocar a fonte de onde você te retirou aquela informação, certo? Quais foram os autores, né? Ou aqui no meu caso, qual foi o autor que eu li, tá certo? Para poder escrever esse trecho, né? Então, a citação, ela sempre tem que aparecer no seu trabalho. Pessoal, eu vou deixar agora, na tela final, um outro vídeo que eu já gravei também, com ferramenta de inteligência artificial para pesquisar artigos, certo? Que foi o Connect Papers. Um grande abraço e até terça-feira.